A segunda lei de Newton é F igual ma, combinada com uma força restauradora, conduz a um movimento que se repete em períodos de tempo semelhantes, produzindo o que é conhecido como movimento harmônico. Gostaria de lhes contar uma história. Não sei se é uma história verdadeira, mas é uma boa história. Por isso eu vou contá-la. É sobre o nosso velho amigo Galileu. Um dia, quando era ainda um jovem em Pisa, Galileu foi à missa no Duomo, que é a Catedral de Pisa, cuja torre de relógio é a famosa Torre Inclinada de Pisa. No Duomo, uma lâmpada estava pendurada no teto. Naquele dia, a lâmpada balançava para frente e para trás, provavelmente por causa do vento. Galileu percebeu algo em relação à lâmpada em movimento, algo que ninguém jamais havia percebido antes. Ele observou que cada oscilação completa durava exatamente o mesmo tempo. A princípio, a lâmpada se movimentava rapidamente em grandes arcos e em seguida ia diminuindo sua amplitude, oscilando arcos cada vez menores. Mas o tempo de cada oscilação era sempre o mesmo. Como será que Galileu determinou essa duração? Ele contou as oscilações contando o próprio pulsar do coração. Sempre fica imaginando, se tendo percebido que acabara de fazer uma grande descoberta, por que seu pulso não teria acelerado? Arruinando essas medições. De qualquer maneira, Galileu usou seu próprio pulso. Foi preciso observar a lâmpada balançar muitas vezes, contando sempre as próprias pulsações, para ter certeza de que cada balanço tinha a mesma duração. Deve ter sido um sermão muito aborrecido, hein? A lâmpada ainda está no Duomo. É conhecida como a lâmpada de Galileu. Pode-se comprar um postal da lâmpada dos camelôs da praça. O único ponto duvidoso dessa história é que, de acordo com os registros da igreja, essa lâmpada só teria sido instalada depois da morte de Galileu. Mas, de qualquer maneira, Galileu fez essa descoberta, uma descoberta extremamente importante, pois descobriu que um pêndulo poderia ser usado como um elemento de medição do tempo. Sua descoberta conduziu diretamente à invenção dos primeiros relógios de precisão. O tipo de movimento estudado por Galileu é conhecido como o movimento harmônico simples. Movimentando-se para cima e para baixo, preso a uma mola comum, esse corpo oscila a cada segundo. Com o passar do tempo, sua amplitude vai se reduzindo, seu percurso torna-se cada vez menor. Mesmo assim, é preciso exatamente 1 segundo para completar cada ciclo. Este é um perfeito dispositivo de medição do tempo. E seu movimento é chamado movimento harmônico simples. A manutenção do tempo tem uma conotação musical, a mesma conotação da palavra harmônico. Não se trata de uma coincidência de linguagem. Os instrumentos musicais compartilham uma propriedade especial com os corpos oscilantes. Ambos produzem vibração numa determinada frequência, o que por sua vez produz som de uma certa tonalidade, que não se altera com a redução da amplitude do movimento. Muitos fatores influem na produção do tom musical. O comprimento da corda de um instrumento, seu tamanho, sua forma, a técnica utilizada para tocar o instrumento e, certamente, a habilidade do músico em executá-lo. Na física da música, no entanto, um fator não varia jamais. Uma vez produzido o som, sua tonalidade permanece a mesma, mesmo que as vibrações diminuam de intensidade. Por que será que a tonalidade permanece constante? Na linguagem da mecânica clássica, a força, F, na equação de Isaac Newton, é igual a massa vezes a aceleração. Numa determinada posição, todas as forças estão equilibradas. No entanto, quando a mola é esticada, ela tenta puxar a massa de volta à sua posição original. Quanto mais distante a massa se movimenta, maior a força que a puxa de volta.
O mesmo princípio funciona no sentido inverso. Quando a mola é comprimida, ela tenta empurrar a massa de volta. Qualquer que seja a direção em que a massa se move, surge uma força para contrabalançar o deslocamento. A combinação dessa força e da inércia da massa será a chave para a contagem do tempo. Em cada ponto em seu movimento, a força resultante é proporcional à distância x da massa até sua posição de equilíbrio, e no sentido oposto. A equação é F igual menos Kx. O valor de K depende da rigidez da mola. Na cultura ocidental, poucas coisas regem a vida humana de forma tão opressiva quanto a preocupação mecanicista com o tempo. Embora o progresso da tecnologia possibilite cada vez mais tempo livre a um número cada vez maior de pessoas, parece haver uma necessidade de se desenvolver dispositivos de medição do tempo cada vez mais precisos. A preocupação com o tempo não é um fenômeno do atribulado século XX. Ela se desenvolveu gradativamente, de hora em hora, dia após dia, através de milhares de anos. Mas o tempo exato, no entanto, surgiu relativamente tarde na história. Sua chegada coincide com o princípio físico do movimento harmônico. E durante algum tempo, o movimento harmônico tornou-se o único meio de registrar o tempo com precisão. Vamos voltar ao início. Como se desenvolveu o conceito de tempo? Talvez da observação dos ciclos da natureza, da mudança das estações. Talvez da observação do ciclo solar anual ou dos ciclos lunares mensais. Muitas civilizações antigas construíram monumentos que sugerem um certo conhecimento dos movimentos cíclicos do Sol, da Lua e da Terra. Essas estruturas assinalaram a passagem do tempo em grande escala. Os calendários primitivos representaram esforços para dividir os ciclos anuais em intervalos menores. Os relógios de sol mediam as horas de um dia, a menos que o céu estivesse encoberto. Cerca de 500 anos depois do advento do relógio de sol, os egípcios desenvolveram um relógio de água. A água que ia se escoando apontava uma sucessão de linhas num recipiente de alabastro. Esse projeto básico permaneceu inalterado durante séculos, até que artesãos chineses aperfeiçoaram o seu projeto, acrescentando pequenas taças montadas sobre rodas e uma alavanca de desengate. Depois que Marco Polo trouxe as novidades do Oriente, um relógio semimecânico gozou de considerável popularidade na Europa do século XIII. Infelizmente, os invernos europeus, congelando os relógios de água na praça, fizeram muitas vezes o tempo parar. Foram lançadas no século XIV as ampulhetas de areia, que não congelavam. Mas em virtude do volume de areia, esses relógios limitavam-se a medir pequenos intervalos. Mais ou menos nessa época foram introduzidos os primeiros relógios mecânicos. Possuíam partes móveis, inclusive polias, pesos e escapos, engrenagens e alavancas de desengate.
Muitas vezes eram peças elaboradas, delicadamente trabalhadas. Sua precisão variava de acordo com a habilidade de cada artesão e a qualidade dos materiais utilizados. Os primeiros relógios mecânicos constituíam um aperfeiçoamento, mas ainda não era possível confiar neles. A duração de uma hora dependia de cada relógio. O dia vem depois da noite. Uma estação sucede à outra. E os anos se seguem, uns aos outros. O infindável movimento da Terra, sujeito às leis inexoráveis do universo mecânico, marca o tempo com perfeição. Todo relógio feito pelo homem é uma tentativa de imitar a natureza com precisão. Por mais engenhosos que tenham sido os antigos relógios de água, de areia ou mecânicos, eles não eram capazes de contar o tempo com precisão durante um determinado período. Por quê? Porque eles não imitavam um aspecto essencial do relógio da natureza: o ciclo. O tempo e a natureza são cíclicos, dia e noite, inverno e verão. Os ciclos se repetem eternamente. De uma célula microscópica às rotações das galáxias, a natureza se repete em oscilações. Existem ciclos naturais. As batidas do coração humano. O frio ritmo do avanço e recuo das geleiras. Há também ciclos talvez menos naturais, como o boom e a queda da economia, e de outras coisas que tendem a subir e cair. Esses ciclos, no entanto, não operam segundo as mesmas leis que governam o relógio da natureza. Não oscilam com precisão natural e não observam intervalos precisos. Repetindo-se eternamente de acordo com uma inexorável lei da natureza, as imitações humanas do relógio celestial se baseiam numa lei diferente, mas igualmente inexorável. A lei mais inexorável da mecânica é F igual M vezes A. A é a derivada segunda de X. No movimento harmônico simples, a força resulta do próprio deslocamento X. F igual menos KX. Juntas, essas duas equações produzem a equação diferencial que descreve o movimento harmônico simples. Essa equação diferencial refere-se não apenas a uma massa presa a uma mola, mas a qualquer sistema físico que, ao ser perturbado, tenha o seu equilíbrio restaurado com uma força proporcional ao distúrbio. A pressão de ar no tubo de um órgão, por exemplo, o ângulo de um pêndulo, o movimento de um diapasão, ou a rotação do movimento de um relógio. Esses sistemas, e muitos outros, são sujeitos ao movimento harmônico. Essas oscilações podem ser muito rápidas para serem observadas, pelo menos em circunstâncias normais, ou lentas demais para que se espere por elas. Elas podem ter qualquer frequência, alta ou baixa. Independente da frequência, no entanto, cada uma delas pode ser descrita pela mesma equação diferencial. A equação diferencial é resolvida pela consagrada técnica da adivinhação. Há muito tempo atrás, alguém imaginou que a solução poderia ser uma função senoidal. Foi um bom palpite, pois o movimento de uma massa oscilando presa a uma mola se assemelha ao movimento da sombra de uma partícula desenvolvendo um movimento circular uniforme. Assim, a ideia de uma função senoidal parecia muito natural. Neste caso, uma função senoidal com amplitude A e frequência angular ômega. Mas se isso corresponde a x, seria sua derivada segunda igual a menos k sobre m vezes x?
Adivinharam corretamente. Para uma massa presa a uma mola, a frequência angular é igual à raiz quadrada de K sobre M. Quanto mais rígida a mola, mais alta a frequência. Quanto maior a massa, mais baixa a frequência. Mas qualquer que seja a frequência, ela depende de propriedades mecânicas do oscilador, tais como massa e constante da mola. O tempo necessário para fazer um ciclo completo não depende da amplitude das oscilações, representada por A na equação para X. Mesmo à medida em que as oscilações vão diminuindo de amplitude, os osciladores harmônicos continuam a marcar o tempo com perfeição. A frequência é medida por radianos por segundo. Existem 2 π radianos em cada ciclo completo. De maneira semelhante, no grande relógio do firmamento, cada ciclo se divide em radianos, como se o universo fosse um enorme ciclo. E até certo ponto isso é verdade. A natureza do movimento circular uniforme e do movimento harmônico simples está intimamente relacionada. Cada relógio, cada ciclo da natureza é uma mera sombra do relógio cósmico. Assim como o movimento circular uniforme e o movimento harmônico simples têm maneiras semelhantes de atuar, a energia potencial do movimento harmônico pode ser visualizada como uma curva na forma de uma tigela. Por que essa forma? Em virtude da lei da força e da definição de energia potencial. A bola começa a se mover com alguma energia potencial. À medida em que rola para baixo, a energia potencial se transforma em energia cinética. Enquanto sobe do outro lado, a energia cinética volta a se transformar em energia potencial. Através do tempo, ocorre um intercâmbio contínuo entre energia cinética e energia potencial. Mas mesmo que a energia potencial e a energia cinética estejam sempre se transformando, a energia total é sempre constante. Quando qualquer oscilador harmônico é perturbado, o distúrbio produz uma força que o impulsiona de volta ao local do qual foi perturbado. Aí a força é zero, mas a inércia o mantém em movimento até que a força inversa o faça parar e o impulsione novamente para trás. Essa é a essência do movimento harmônico. Um oscilador harmônico simples. Se ele fosse realmente simples, ele continuaria se movimentando para sempre. Um moto contínuo. Mas os osciladores de verdade não são assim tão simples. Eles sofrem sempre o efeito de outras forças, atrito, a resistência do ar. Fatores que tendem a reduzir o seu movimento. É por isso que de vez em quando é preciso dar corda nos relógios ou trocar a sua bateria. O atrito transforma a energia em calor. Essa perda de energia deve ser compensada a fim de que o relógio continue funcionando. Mas quando a corda está acabando, a duração de cada ciclo permanece constante. Esse fato foi observado pela primeira vez por Galileu Galilei. Sua oportuna descoberta, que abriu o caminho para o aperfeiçoamento do registro do tempo na Renascença, foi resumido na obra Duas Novas Ciências. Nesse trabalho, Galileu observou que um pêndulo demora o mesmo tempo para completar cada oscilação, mesmo que sua amplitude vá se reduzindo.
Galileu observou também que todos os pêndulos do mesmo comprimento oscilam com a mesma frequência, independentemente de sua massa. É claro que Galileu, que descobriu a lei da queda dos corpos, percebeu que o pêndulo também é um corpo em queda. Se todos os corpos caíssem com a mesma velocidade, independentemente de sua massa, então todos os pêndulos do mesmo tamanho deveriam oscilar com a mesma frequência, independentemente de sua massa. Por que a duração da oscilação do pêndulo não depende de sua massa? Isaac Newton respondeu essa questão. Graças à lei da queda dos corpos de Galileu, Newton percebeu que todos os objetos caem próximos à superfície da Terra com a mesma aceleração constante. Assim, de um ponto de vista conceitual, ele viu uma relação entre pêndulos de diferentes massas, por exemplo, e corpos em queda livre. A força da gravidade, que depende da massa do pêndulo, pode cancelar a massa na equação F igual ma. Num certo sentido, então, usando pêndulos de diferentes massas, Newton testou a lei da queda dos corpos sem a necessidade de um vácuo. Graças a Newton, não apenas a física, mas a própria natureza do tempo passaram a ser vistos diferentemente. Com os osciladores harmônicos, os fabricantes de relógios puderam introduzir precisão e uniformidade na marcação do tempo. Uma hora em Cambridge passou a ter precisamente a mesma duração de uma hora em Veneza. A precisão revelou-se uma bênção para a navegação. Para determinar a longitude, os navegadores deviam utilizar um relógio preciso que registrava a hora de Greenwich, na Inglaterra, a origem das longitudes. Os marinheiros eram capazes de determinar a hora local a partir da posição do Sol, comparando essa com a hora de Greenwich, e podiam assim determinar a sua longitude. Mas um erro de apenas um minuto poderia desviá-los quilômetros do seu curso ou mesmo fazê-los perdidos no mar. O mesmo movimento harmônico que regula a precisão do carrilhão é o mesmo princípio por trás da precisão dos modernos relógios de quartzo, onde milhões de oscilações por segundo garantem uma inacreditável precisão. O movimento harmônico pode ser encontrado numa enorme variedade de fenômenos físicos. A sua compreensão ajuda a explicar os sutis princípios unificadores que regem o universo. Lembram-se de nossa discussão sobre estabilidade? Para que um objeto seja estável, nenhuma força resultante deve agir sobre ele. Mas, se além disso eu perturbar esse objeto, isso deverá produzir uma força que o impulsionará de volta à sua posição inicial de equilíbrio. O que estudamos hoje é o movimento de um objeto estável. Quer se trate de uma massa presa a uma mola, ou um pêndulo, ou um rolamento. Se eu perturbar um corpo em equilíbrio estável, ele executa um movimento harmônico simples. Quando eu era estudante, também estudei os osciladores harmônicos simples como vocês estão fazendo hoje. Passei por todas as aplicações de senos e cossenos. Mas não podia entender por quê.
Pareciam mais exemplos de polias e planos inclinados. Com o tempo, comecei a perceber mais e mais exemplos de sistemas completamente diferentes, cada um executando um movimento harmônico simples. Não apenas massas presas a molas e pêndulos, mas tubos de órgão e circuitos elétricos e até mesmo átomos numa rede cristalina. Comecei então a entender o ponto principal. O movimento harmônico simples é a resposta da natureza a qualquer sistema estável. É por isso que ele é tão importante. Mas esse não é o fim da nossa história. É apenas o começo. Até a próxima vez. A equação F igual menos KX conduz ao movimento harmônico simples, quando inserida na segunda lei de Newton. A solução da equação diferencial é a distância desde a posição de equilíbrio expressa por essa equação, onde A é a amplitude do movimento.